Olá pessoal, agora então nós vamos iniciar nosso quarto módulo e nesse módulo nós estaremos aplicando na prática a avaliação e o diagnóstico da língua, que é bem o objetivo do nosso curso. Então, de antemão e antes da gente começar essa primeira aula, eu queria deixar bem claro o seguinte: primeiro, o diagnóstico realizado e buscado na língua, ele nos oferta uma grande oportunidade. E se ainda a gente for um pouco mais extremo, nós temos uma única oportunidade de ver e sentir a qualidade da energia do paciente. Por quê? O pulso, ele te fornece essa condição, porém, segundo os antigos, nós temos que pegar, nós temos que acessar, nós temos que aferir pelo menos 3.000 pulsos para começar a entender pulso. Então, já estou 15 anos trabalhando aí, já devo ter aí uns 1.500 na minha conta. Então, eu ainda não tenho condições para poder executar com a certeza um diagnóstico somente pelo pulso. Então a língua não entra como coadjuvante, ela entra como protagonista, pois a língua ela vai me demonstrar claramente a estrutura do desequilíbrio, como a gente já viu nos últimos módulos, nos 3 primeiros módulos. Então vamos aqui. Iniciando então a nossa primeira aula, eu quero simplificar essa avaliação. Nós vamos entender que a avaliação ela vai começar e terminar a partir de 4 aspectos. Então, nós vamos observar e analisar 4 aspectos na língua. E eu peço a todos vocês para ficarem bem atentos à condição de quê? De prestar atenção durante a avaliação naquilo que chama mais a atenção, naquilo que mais se destaca. Então, inicialmente, nós vamos observar 4 aspectos. São eles: o primeiro, saburra; segundo, cor; terceiro, forma; quarto, umidade. Então, vamos lá. A saburra, nessa primeira parte inicial, você vai observar a cor e a densidade. Quando você observar a cor, você vai olhar e analisar se é uma saburra amarela ou branca. E quando você observar a densidade, você vai analisar se é uma saburra fina ou uma saburra espessa. Agora, voltando na cor da saburra, você vai analisar então, saburra, ou ela é branca ou ela é amarela. A terceira condição da saburra, que eu vou acrescentar, é a ausência de saburra. Então nós temos 3 casos a partir desse momento: a saburra amarela, a saburra branca e a ausência de saburra. Neste momento, entenda, a saburra branca, sendo bem simples nessa primeira análise, é uma saburra que tem ou indica frio. A saburra amarela indica calor. E a saburra ausente ou sem saburra indica deficiência de ti do estômago. Essa última informação, a deficiência de ti do estômago, é a informação inédita nesse momento. Quer dizer, nós já entendemos e vimos na última aula que a saburra branca é frio, a saburra amarela é calor, e agora nós vamos acrescentar que a ausência de saburra é deficiência de ti do estômago. Então eu vou explicar a saburra a partir desse conceito de deficiência de ti. Primeiro, entenda. A saburra é um produto da digestão energética do estômago. Então, quando você come, o estômago vai pegar o alimento, separar o que é bom do que é ruim. O produto, o resultado, o que o alimento ele libera depois dessa digestão, vem repousar na superfície da língua, me fornecendo a saburra. Então, a saburra ela fornece condição de eu analisar a qualidade energética da energia e dos sistemas IAN. Então, para eu saber se tem frio, se tem calor nos sistemas IAN, a saburra é a mais importante. Mas no momento em que eu não tenho saburra, é sinal que o estômago não está produzindo ou fornecendo condição à digestão energética. Então, desta forma, o diagnóstico a ser realizado nesse processo é deficiência de ti do estômago. Então, você tem, num primeiro instante, o calor nos sistemas IAN, saburra amarela, frio nos sistemas IAN, saburra branca, e deficiência de ti no estômago. Tá certo? Lembra uma outra situação agora. Quando a saburra estiver amarela, no centro da língua, na região de aquecedor médio, você vai ficar em dúvida, você não sabe se esse calor, porque essa saburra amarela, está no baço pâncreas ou no estômago.
Então nós vamos começar a resolver essa dúvida agora. Por quê? Porque o estômago é uma víscera que não gosta de calor. Desta forma eu interpreto que no momento em que ele não gosta de calor, se a saburra ficou amarela, é sinal que houve uma ofensa causada pelo calor. Se o baço pâncreas ele resiste mais ao calor e o estômago não é tão resistente a essa alta temperatura, eu levo a pensar que a saburra amarela no centro da língua seja calor no estômago. Isso é claro, eu não posso garantir somente pela língua. O calor no estômago, ele tem que vir acompanhado também de queimação e de rosto vermelho. O rosto vermelho associado à queimação, você garante o calor no estômago. Caso eu não tenha o rosto vermelho nem a queimação estomacal, você, mesmo com a saburra amarela, pode sim fazer um diagnóstico de calor no estômago. Então é mais fácil ser no estômago do que no baço pâncreas, devido à condição explicada anteriormente, que o baço pâncreas é mais sensível ao frio, não ao calor. Ok? E agora, a condição do frio, que é mostrada com a saburra branca, será destinada ao baço pâncreas, pois o baço pâncreas prefere o calor do que ao frio. Então, logo, ele é mais sensível a uma temperatura baixa. Então, frio no baço pâncreas, tá? Ele vai ser ofertado, vai ser demonstrado a partir da saburra no centro da língua. E o que o frio no baço pâncreas causa? Então vamos lembrar lá da segunda aula. O frio é uma energia que paralisa. E essa paralisação leva a uma deficiência. Então, no momento em que o baço pâncreas está sobrecarregado de trabalho, ele pode estar sendo atingido pelo frio. E esse frio leva a uma deficiência mais profunda. Então, logo, ele vai produzir um aumento da densidade do INTI. E essa densidade elevada ou aumentada do INTI faz com que haja uma alteração de forma. Se essa alteração de forma, por conta da alta densidade do INTI, toma-se ao corpo, nós teremos estagnação energética. Então, deste modo, entendo, a saburra branca é mais provável que esteja no baço pâncreas. A saburra branca no baço pâncreas vai me mostrar frio no baço, e o frio no baço é resultado de uma deficiência de Ti do baço pâncreas, onde o baço pâncreas possa estar sobrecarregado, fabricando dessa forma uma estagnação. E para isso se confirmar e você bater o martelo, você percebe o seu paciente, ele tem uma perimetria abdominal avantajada, pois se ele tiver, confirma a estagnação, confirmando também que essa estagnação vem a ser causada pelo frio. Tá? Então, frio no baço pâncreas, mais provável através da saburra branca, calor no estômago é mais provável na saburra amarela. Digo provável, pois eu preciso de outros achados para confirmar essa condição da língua. Se você não tiver esses outros achados, ou não é frio ou calor nessas respectivas regiões, ou ainda esse calor ou esse frio não gerou repercussões na atividade deste órgão ou desta víscera. Entendam bem, nós temos um desequilíbrio ainda a nível energético, que ainda não chegou na condição fisiológica. Desta forma, quando você trata o calor do estômago ou o frio no baço pâncreas, o paciente recupera-se mais rápido e com certeza ele, no caso do estômago e do baço pâncreas, esteja passando por uma condição de preocupação excessiva, e a preocupação excessiva, como vimos lá na segunda aula, é a causadora dos problemas no baço e a causadora da estagnação, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai falar dos protocolos de tratamento. Então, fechando essa primeira parte, que é a análise da saburra, nós vamos ter saburra amarela, saburra branca ou ausência de saburra. Saburra amarela, calor, sendo ele mais provável no estômago, explicado já por quê. Frio, saburra branca, sendo mais provável que esse frio esteja no baço pâncreas. Já a
condição da ausência de saburra, deficiência de ti do estômago. O estômago não está trabalhando, tem que colocar o estômago para trabalhar, porque ele não está realizando digestão energética. Ele possa ter, ou ele pode ter, isso é bem comum, tá? Essa condição em pacientes que têm alergia ou intolerância ao glúten e à lactose, tá certo? Não que aconteça somente com eles, é mais comum, ou é bem comum com essas pessoas, ok? Então a saburra me demonstra essa situação. A saburra agora, lá no fundo, na raiz da língua, ela mostra a condição energética da energia ancestral. Olha só que importante. A cor da saburra no fundo, no padrão normal, tem que ser branca. E esse branco, essa cor branca da saburra, tem que ser uma saburra fina. Quando é que eu sei diferenciar e como eu vou diferenciar a saburra fina da saburra densa? A saburra fina, você consegue enxergar o fundo ou a cor da língua. Já a saburra densa, você não enxerga o fundo ou a cor da língua. Então, a saburra, no fundo da língua, mostra uma condição da energia ancestral. Então, vamos lá. A energia ancestral, como nós dissemos na última aula, está localizada entre o umbigo e a coluna lombar. E o rim direito toma conta dela. O rim direito é que absorve essa energia, metaboliza e joga para o organismo através dos meridianos extraordinários. Desta maneira, eu tenho que entender que o ambiente, a central de referência energética instintual, que a gente batizou isso no nosso livro, no meu livro, essa central de referência energética instintual, que está localizada ou está localizada entre o umbigo e a lombar, ela precisa de uma temperatura fria. Então, eu uso da imaginação para poder entender os contextos energéticos. A imaginação que eu coloco aqui para fazer essa analogia é aquelas câmaras frias onde se coloca esperma, onde se armazena esperma, um banco de esperma, um banco de óvulos. Tá? Então a energia ancestral ela fica mais ou menos numa situação daquela. Então a saburra branca lá no fundo da língua é sinal de normalidade. Por quê? É frio. Porém, esse frio é um frio normal, mas desde que essa saburra esteja branca e fina. Agora, uma saburra espessa já mostra uma condição de um frio mais crônico, que leva a gente a pensar no desequilíbrio. Então, saburra branca e fina no fundo da língua, normal. Por quê? Porque a região onde a energia ancestral fica, ela tem que ser fria, então está me mostrando que está tudo bem. Agora, uma saburra branca e espessa me leva a pensar em mais frio, uma temperatura mais baixa. Então eu já penso em quê? Em frio no rim e na bexiga. Como eu posso entender o frio no rim e na bexiga? A partir de sinais e sintomas. Sinais e sintomas relacionados ao aparelho genito-urinário confirma essa condição do frio. A bexiga hiperativa, dor lombar, impotência ou disfunção erétil, dor no joelho, problemas imunológicos, cabelo branco, queda dos dentes e surdez são as principais características que envolvem essa patologia, ou melhor, esse desequilíbrio iniciado pelo frio e ao longo do tempo, com a cronicidade, esse frio vai ser mais pronunciado, levando a uma insuficiência de Yin, uma insuficiência de energia ancestral. Mas por enquanto ficaremos apenas na análise da saburra. Então a saburra branca e fina no fundo da língua, normal. Saburra branca e espessa no fundo da língua, frio no rim e na bexiga. Ok? E a saburra amarela me mostra uma condição de calor, aonde estamos falando no fundo da língua, então calor no rim e na bexiga. Calor no rim e na bexiga mostra, primeira coisa, um excesso de atividade do rim. Esse excesso de atividade do rim providencia uma retirada maior de água do sangue. Então nós vamos retirar mais água do sangue. Desta forma, neste contexto, por excesso de atividade, nós podemos trazer junto a esse líquido muita proteína. Então, a eliminação excessiva ou a proteinúria, ela pode ser um resultado do calor do rim, principalmente quando a urina estiver amarela. Então, urina amarela, fétida e espumosa leva à confirmação do calor no rim, certo? A infecção urinária, muito comum nas mulheres. A infecção da bexiga, muito comum nos homens. Problemas relacionados à dilatação da próstata também remete à questão do calor no rim e na bexiga, ou no aquecedor inferior. Então vamos lá. Saburra amarela no fundo da língua, calor
no aquecedor inferior. Sintomas relacionados a calor envolvem a proteinúria, envolvem a urina amarela e fétida. Além disso, problemas de cistite, problemas de infecção urinária e problemas na bexiga remete também a essa condição. E a dilatação da próstata também é um sinal claro deste calor. Lembrando que durante o processo de avaliação, onde você percebe que há uma saburra amarela, essa saburra ela pode ser densa ou fina, é sinal de patologia. Por quê? Porque a central de referência energética instintual, onde está localizada a energia ancestral, deve se manter fria, com uma temperatura baixa. Então, qualquer situação que atinja essa região, provocando ali calor, vai ser mostrado na língua diretamente e até mesmo rapidamente, tá certo? Uma outra condição que pode levar ao calor no rim é quando o paciente faz muito uso de medicação, principalmente antibiótico. O antibiótico ou qualquer medicação anti-inflamatória que vá começar ou que comece a prejudicar o rim vai levar a uma condição de calor, tá? Então nós temos já situações normais de problema no rim, que é a insegurança, que é o medo, que leva toda aquela desorganização energética que vai lá para o rim, tá certo? Para o aquecedor inferior. Normalmente essa insegurança, esse medo favorece a construção do frio. Então o frio é o agente patógeno mais comum nessa região. O calor também pode aparecer, principalmente quando eu tenho um processo mais crônico, onde as funções do rim da bexiga já começam a ser atingidas, e esse calor também pode ser providenciado por uma sobrecarga desse sistema de excreção, rim, bexiga, filtração e excreção, causado por excesso de medicação. Então, quando você ou o paciente faz abuso de uma medicação forte, um hipnótico, antibiótico ou anti-inflamatório, isso já começa a prejudicar o rim, e isso também é motivo para levar a essa condição de desequilíbrio energético através do calor, expressado pela saburra amarela. Então, para a gente finalizar a parte da saburra no aquecedor inferior, nós temos essa situação onde a saburra branca e fina normal, saburra branca e espessa frio, saburra amarela seja espessa ou fina, é uma condição de desequilíbrio, tá certo? Seguindo em relação à saburra, nós temos essas duas áreas, aquecedor médio e aquecedor inferior, como vocês estão vendo aí no slide, como as principais relacionadas à saburra. Onde agora tiver saburra, já é um sinal de um desequilíbrio mais crônico. Então vamos lá. Quando a saburra se estende agora pelas laterais da língua, isso não é normal, isso não é comum. Quer dizer, não é normal ou comum você ter a saburra presente na região de fígado e vesícula biliar. Se isso acontece, seja ela branca ou seja ela amarela, envolve sinais de umidade no fígado e na vesícula biliar. Então, a umidade, que é outro fator patógeno que vai potencializar essa condição da saburra, vem aparecer ou vem causar um excesso de saburra, que essa saburra pode transbordar para as laterais, e quando ela transborda das laterais é sinal que eu tenho umidade no fígado da vesícula. Umidade no fígado da vesícula nada mais é de que, se isso já estiver sendo desdobrado para uma condição fisiológica, causando uma patologia, é a esteatose. Então a esteatose, a famosa gordura no fígado, iniciou energeticamente falando através da umidade. Então a umidade expressada na língua através dessa saburra mais espessa, quando transbordada para as laterais, é sinal que há umidade no fígado da vesícula biliar. E a umidade no fígado da vesícula biliar, claramente, ou é o início, ou nós já temos instalado a condição da esteatose. A saburra branca no fígado da vesícula biliar é umidade, só que é umidade com frio. A saburra amarela no fígado da vesícula biliar, quer dizer, nas laterais, é uma saburra que significa umidade, que é com calor. Então, saburra amarela, umidade mais calor, saburra fria, umidade mais frio. As duas são condições patológicas que envolvem a esteatose. O início da esteatose já está instalado. Lembrando que umidade com frio é um sinal de início.
Umidade com calor é um sinal mais crônico neste exemplo. Então, o exemplo que envolve o fígado, quando a saburra está amarela, é sinal de ser mais crônico, pois o fígado ele é muito mais sensível nessa condição de umidade ao calor do que ao frio. Então, ele causa muito mais patologia, ele causa um desequilíbrio mais profundo. Então, repetindo, a saburra é mais comum de ser observada na raiz, na receptor inferior e no centro. Quando essa saburra se localiza ou está localizada nas laterais, essa saburra já transbordou os seus limites, ela não era para estar ali. E quando ela está, é sinal que há umidade no fígado na vesícula biliar. Umidade no fígado na vesícula biliar pode estar com calor ou pode estar com frio. Com calor, saburra amarela, com frio, saburra branca. Saburra branca ou saburra amarela, calor ou frio, nós vamos ter uma condição de início ou já instalada com a situação da esteatose, tá certo? Esteatose hepática. Eu também, a gente é obrigado a falar aqui neste exemplo que a vesícula biliar é muito sensível às condições da decisão. Então o fígado é o órgão responsável pela captação energética da intuição. E a intuição depende de um discernimento, mas para você ter discernimento você tem que decidir. Então, o fígado fabrica a decisão, só que quem externaliza essa decisão é a vesícula biliar. E eu penso, fazendo uma analogia fisiológica, que é o fígado produz a bile, decisão, e quem exterioriza a bile para a digestão é a vesícula biliar. Então, logo, a bile nada mais é que um produto físico, fisiológico, digestivo, metabólico da própria decisão. Tá certo? Então, quando você tem umidade nessa região, é sinal que você talvez não esteja conseguindo exteriorizar a sua própria vontade. Você não consegue decidir. Tá certo? Você sempre tem que pedir opinião para alguém. É um exemplo que a gente está dando aqui para a gente fazer essas analogias. E eu lembro também que quem tem problemas no fígado relacionado à umidade, seja com calor, seja com frio, representado por essa saburra nas laterais, envolve também o rosto mais oleoso e o cabelo oleoso, tá certo? As unhas são mais quebradiças, tá ok? Então, seguindo com relação à saburra, nós já vimos então que a cor da saburra demonstra frio ou calor. Agora então nós vamos falar da densidade da saburra. Uma saburra fina, que eu consiga ver o fundo da língua, se for branca está tudo normal. Se for amarela, não está normal, é sinal de um calor, só que é um calor inicial, um calor mais agudo, um calor menos agressivo. Se tiver um frio, representado numa saburra mais espessa, ou calor numa saburra mais espessa, onde essa espessura demonstra ou denota oleosidade, é sinal que eu tenho agora umidade. Então a umidade estará representada na saburra espessa. Quanto mais espessa for a saburra, maior é o grau de consistência, de densidade dessa energia. Então logo, uma saburra mais espessa, umidade, uma saburra espessa e oleosa, mucosidade. Então analise onde está essa saburra, sendo que normalmente ela estará ou lá no rim e bexiga ou estômago e baço pâncreas, quer dizer, aquecedor inferior ou aquecedor médio. Essa saburra mais espessa, ela demonstra então umidade. A umidade é a externação, é o resultado, é o produto do problema lá do baço pâncreas. Qual é o problema do baço pâncreas? É ele produzir, promover a transformação do alimento em energia. Se esse alimento vem denso ou o baço pâncreas ele está com deficiência, ele vai produzir uma energia intensa que é a umidade. E essa umidade mais densa é a mucosidade. Umidade leva a problemas musculares e problemas no tecido adiposo. Mucosidade vai levar uma agressividade maior ainda nesses tecidos e também começa a perturbar os vasos sanguíneos, tá certo? Então uma língua muito oleosa, com uma saburra muito densa, nós podemos pensar em mucosidade. E essa mucosidade pode já estar dentro do sangue e se lá estiver, vai promover ou vai ser representado, por uma alta taxa de colesterol e triglicérides, demonstrando um problema talvez na tireoide, tá certo? Então, a saburra analisa-se a cor branca ou amarela. Branca,
frio, amarela, calor. Saburra fina, branca, normal. Saburra fina, espessa, frio com umidade ou mucosidade. Saburra amarela, fina, calor. Saburra amarela, espessa, calor com umidade ou mucosidade. Ok? Os sinais e sintomas devem ser observados a partir da análise do nível de oleosidade que o paciente apresenta na pele e no cabelo. Já temos o exemplo do fio da vesícula biliar. Então, a saburra sendo analisada, podemos falar sobre a cor da língua. Então, agora vamos dar continuidade, vamos falar sobre o sangue, né? Então, nós vamos entender como que nós iremos avaliar o sangue a partir da observação da língua. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o sangue, nós estaremos observando a cor. E a cor do sangue vai variar de um vermelho vivo para um pálido e de um vermelho vivo para um vermelho escuro ou roxo. Tá? Então, nós vamos padronizar dessa forma que fica mais fácil. Entendendo que o vermelho vivo é uma cor que não vai te chamar a atenção no sentido patológico. E segunda coisa, quando você olhar a língua, perceber que a cor é uma cor saudável, que essa língua tem espírito, essa língua tem energia, você não deve considerar a cor como algo patológico, tá certo? Mas um vermelho vivo, onde há a atenção voltada para uma condição de patologia, quer dizer, você bate o olho, você vê que existe ali calor, você já considera essa hipótese e anote essa condição de calor, no caso, quando estiver a cor da língua, né, vermelho. Então vamos lá. Repetindo, a cor da língua, estaremos analisando a qualidade da energia presente no sangue. Então eu lembro que o sangue é um tipo de energia yin, pois ele é denso. E nele, no sangue, nós temos também inseridos energia de qualidade yang. Então o sangue vai demonstrar para a gente, primeira coisa, a qualidade da energia do sistema yin. Mas ao mesmo tempo, no sangue eu posso também ver como anda a qualidade da energia yang dentro do sistema yin. Eu vou explicar isso mais adiante, mas de antemão a cor do sangue, nós estaremos observando a qualidade das energias yin do organismo, tá certo? Saindo então de um padrão vermelho vivo, pálido, vermelho escuro. Vermelho vivo, quando você observar a língua, esse vermelho vivo, não chamar a atenção para uma condição patológica, aí que nós devemos inserir essa qualidade natural do acupunturista, do profissional que trabalha com medicina chinesa, que é a intuição. Quando você perceber que não é uma condição patológica, não entre na situação de desequilíbrio, quer dizer, não é calor, pois o organismo, naturalmente, ele tem que se sustentar numa temperatura média mais alta do que baixa, tá? E lembrando também que o organismo deve se sustentar, então, numa temperatura média mais alta do que baixa, porém, num padrão de pH mais alcalino ou básico, né, do que ácido, tá certo? Então, o calor estará sendo demonstrado quando houver um excesso, e esse excesso na língua se mostra com a língua vermelha, e essa cor vermelha te chama a atenção para uma condição patológica, correto? Então, seguindo aqui, nós vamos entender que a língua vai estar, então, vermelho vivo, estou falando de patologia, desequilíbrio, é uma língua pálida ou a língua vermelho escuro. A língua vermelho vivo, calor. A língua pálida, frio. E a língua vermelho escuro, eu tenho uma condição de estagnação de sangue. Então, diferente do padrão de estagnação que nós vimos ali da saburra. Quer dizer, quando a saburra está espessa, estagnação de yin qi. E quando a língua está escura, estagnação de sangue. É diferente, tá certo? Por quê? Porque quando você utiliza a nomenclatura, você vai estar nomeando os padrões corretos. Quando você tem uma estagnação de yin, você vai trabalhar, vai tratar e vai utilizar os preceitos para esse conceito. Quando você tem estagnação de sangue, muda tudo, ok? Então, seguindo, língua vermelho escuro, estagnação de sangue, língua vermelho vivo, calor, língua pálido, frio, ok? Então, dentro dessa condição, nós vamos passar agora por cada um dos microsistemas. A língua vermelho escuro nas laterais é muito comum, pois o vermelho escuro nas laterais se dá por uma estagnação de yin ou de sangue no fígado. Eu lembro que a energia yin do fígado é sangue,
Quando eu tenho um padrão de irregularidade de sangue, a energia Yang se desloca, deixando o Yin lá dentro, então essa energia Yin fica presa, demonstrando que o fígado não tem condição de emanar, de exteriorizar ou externar esse sangue para fora pela manhã. Desta forma eu tenho um padrão de estagnação de sangue. Ao mesmo tempo, eu tenho na língua também, nas laterais, eu posso ter a língua pálida. E a língua pálida das laterais demonstra que eu tenho uma deficiência de sangue no fígado. Então, lembrando, o fígado absorve o sangue durante a noite para esse sangue ser regenerado e ao mesmo tempo, durante a manhã, ele tem que liberar esse sangue. Quando a língua do seu paciente está nas laterais pálidas, é sinal que ele não consegue absorver o sangue. Então, logo, ele não está conseguindo regenerar o sangue. Esse sangue continua sujo. Se for mulher, observe como está a menstruação. Observe a cor do sangue menstrual, pois a cor do sangue menstrual demonstra ou mostra se esse sangue está ou não sendo tratado. Se a cor do sangue menstrual é escura, e essa cor escura, um sangue mais cor de Coca-Cola, persiste por mais de um dia durante o período, nós vamos ter um processo onde o fígado não está trabalhando a energia do sangue. Normalmente, essa situação condiz com padrões de rancor e de mágoa na mulher, quer dizer, ela não consegue regenerar o sentimento ou a emoção negativa, tá certo? Então, repetindo, a língua pálida nas laterais demonstra uma deficiência de sangue lá no fígado, o sangue não está chegando, a deficiência de sangue vem de um padrão de frio, tá? De frio no sangue, e essa condição demonstra que o fígado não está permitindo, isso demonstra que o fígado não está tendo uma atividade metabólica eficiente. Então o sangue continua sujo, pois a menstruação está demonstrando que esse sangue está sendo extravasado com sujeira, por exemplo, o sangue está escuro. Ao mesmo tempo, essa língua com deficiência, demonstrando deficiência por estar pálida, pode mostrar ou demonstrar que esse paciente tem cefaleia. Esse paciente pode estar apresentando também a insônia e, se ele tiver com a língua pálida e com muita tensão em trapézio, pescoço e articulação temporomandibular, nós vamos ter um paciente ou podemos ter um paciente com deficiência na decisão, quer dizer, um paciente indeciso. Então vamos lá, para a gente padronizar agora o nosso diagnóstico. Palidez nas laterais, eu tenho frio no sangue ou deficiência de sangue. No contexto geral é a mesma coisa. Nessa situação eu tenho indecisão. Ao mesmo tempo que sangue escuro nas laterais, eu tenho associado a essa mesma condição de tensão na musculatura do dorso superior, na musculatura de pescoço e de ATM, eu tenho um paciente irritado. Então eu tenho indecisão na palidez e tenho irritação na condição do sangue ou da cor escura nas laterais, tá certo? Por quê? Porque é o fígado que comanda e coordena tudo isso. E se estiver pálido e a menstruação estiver bem escura, nós temos rancor. Tá? Então é importante a gente estar analisando isso, lembrando que não trate tudo isso que eu falei com uma certeza absoluta. Não fale ou demonstre isso ao paciente. Sempre, antes de falar, pergunte para ele se há essa situação. Normalmente, eu no consultório faço o quê? Eu explico para o paciente o que eu estou fazendo, quer dizer, eu estou analisando a língua e na língua eu achei isso, isso e isso, e explico para ele, ó, isso aqui normalmente é uma condição de mágoa, de rancor, isso tem relação, isso é persistente, isso para você faz sentido, ao mesmo tempo a questão da irritação. Se esse paciente apresenta dor de cabeça, pode ter mais um critério aí para termos certeza desse diagnóstico inicial, tá certo? Se o paciente tem insônia, mais um ponto para que a gente tenha essa situação, ok? Então, língua pálida, deficiência de sangue ou frio no sangue. Língua escura, azul escuro ou vermelho escuro, estagnação de sangue. As duas condições levam a um problema. A primeira, que é a deficiência de sangue ou frio no sangue, tem relação com a indecisão. A segunda tem relação com a irritação.
tá certo? E se qualquer uma das duas estiver relacionada com sangue menstrual escuro, nós temos mágoa e rancor. Aí você pergunta, mas e o homem? Como que ele demonstra a mágoa e o rancor? Normalmente, diante dos achados clínicos que a gente tem, o homem vai demonstrar isso num processo de insônia, num processo de alcoolismo. Então, aquela pessoa que não consegue dormir sem beber álcool, aquela pessoa que tem que beber para dormir, ou até mesmo faz uso de medicação hipnótica, vai ter, ou pode ter, melhor dizendo, essa situação de rancor e de mágoa. Lembrando que todas essas emoções que eu estou falando e batendo nessa tecla, para a pessoa, para o paciente, elas são quase que inexistentes. Eles não sabem da existência disso. Por isso que eu bato muito nessa tecla e utilizando a língua a gente consegue fazer essas associações e assim ajudar o paciente, tá? O nosso curso é um curso de língua, porém, se a gente tem a experiência de observar na língua e a partir dessa observação temos um diagnóstico, esse diagnóstico me oferece uma situação que eu possa analisar a questão emocional, por que não fazê-la? Até mesmo é a base da nossa primeira aula, do módulo 1, lá na primeira semana, a teoria psicoenergossomática, ela serve para isso, tá? Então, a condição do sangue nas laterais está falada. Agora a gente vai olhar a condição de sangue na ponta da língua. Vamos falar da condição do sangue na ponta da língua. Já falamos na aula passada, a ponta da língua, ela vai demonstrar, quando vermelha, calor no coração. Quando pálida, frio no coração. E quando roxa, estagnação no coração. Aí eu pergunto a você, se você tiver um paciente que apresenta uma língua que a ponta está pálida, eu tenho frio ou deficiência de sangue no coração, isso é uma condição grave. Penso sempre nessa situação uma relação com insuficiência cardíaca. E se eu tenho a língua vermelha, calor no coração, penso que eu tenha uma condição de taquicardia, de ansiedade. E se a língua estiver roxa ou azul escura na ponta, que é a estagnação, pense sempre numa situação mais grave, extrema, de infarto. Ok? Por quê? Porque o infarto vem da estagnação, a insuficiência cardíaca vem da deficiência. E a deficiência de sangue ali mostra que o sangue não está chegando para ser bombeado. Tá ok? A hipertensão pode estar presente em qualquer uma dessas condições, dependendo da função cardíaca, dependendo de como está a força de contração, como está a estrutura do miocárdio. E a partir disso eu tenho que analisar a forma, que é o próximo tópico, que eu vou tocar nesse assunto no próximo tópico, que é a estrutura da língua. Então, seguindo, a ponta da língua vermelho, vivo, calor, a ponta da língua pálida, frio, a ponta da língua escura, estagnação de sangue, tá certo? Dentro dessas três condições, seja primária, secundária ou terciária, a condição emocional ela persiste. Quer dizer, qualquer uma dessas três alterações vai me demonstrar um diagnóstico onde a causa é emocional. E a causa emocional de problemas no coração, da essência Shen, tem relação direta com a instabilidade emocional, euforia e ansiedade. Ok? A pessoa ansiosa, ela vai ter invariavelmente um problema cardíaco. É a mesma certeza que eu tenho de um paciente tabagista, depois de 20 anos de cigarro, depois de 20 anos de consumir o tabaco, o cigarro, a nicotina, ele vai ter câncer de pulmão. Pelo menos 90% deles terá câncer de pulmão. E ao mesmo tempo, o paciente ansioso, ele vai ter problema cardíaco de qualquer forma, seja representado por uma hipertensão, seja representado por uma condição realmente patológica e estrutural do coração, dependendo de onde e de como for a vida dele, tá certo? Seguindo com a cor da língua, nós temos também que observar a região central de aquecedor médio, que é o padrão. Lá a língua vermelha significa calor, a língua pálida de novo significa frio. E eu lembro o seguinte, preste bem atenção, a função energética do estômago, como eu falei no item anterior dessa burra, depende mais do frio para trabalhar. Por quê? Porque ele já é muito ácido. Então, se está muito vermelha e associa-se a isso novamente a questão da queimação, novamente a questão da má digestão, eu posso estar iniciando a fabricação de calor no estômago normalmente, e o calor no estômago será sempre associado à queimação, ao excesso de fome e também à dor de estômago, a gastralgia. Esse paciente pode estar caminhando para a gastrite ou para a úlcera.
Vai depender dessa cor. Se a cor estiver vermelho, quer dizer, ainda tiver calor, ele ainda está entre gastralgia e gastrite. E se a cor começar a escurecer, ele apresentar sinais de estagnação no centro da língua, ele já pode estar saindo de uma gastrite para uma úlcera, tá certo? Tudo vai depender também da forma que eu vou falar no próximo tópico. A cor vermelho vivo no centro, calor, vermelho escuro, estagnação, pálido, frio. Quando for pálido, é mais fácil da gente estar pensando num desequilíbrio no baço pâncreas. Lembrando, o baço pâncreas não gosta de frio. Então, se tem frio na estrutura de sangue do baço pâncreas, eu tenho agora um paciente que tem o quê? Que ele tem ausência de fome. Esse paciente pode estar emagrecendo, esse paciente pode começar uma diabetes, tá certo? A diabetes, ela vai iniciar, ela começa, o princípio energético dela vai ser um problema, claro, no baço pâncreas, que vem do excesso de frio observado na estrutura yin. A diabetes pode ser observada nessa burra, sim, mas quando tiver associação com a estrutura yin, que é a observação do sangue. Então, frio no sangue, lá do baço pâncreas, demonstrada por uma palidez na região central, no aquecedor médio, eu posso estar iniciando um processo de diabetes, principalmente quando esse paciente estiver com pouco apetite, com pouca fome, estiver emagrecendo. Então o baço pâncreas fisiologicamente está deixando de funcionar, tá ok? Outra condição que pode acontecer no baço é o processo de estagnação. Então, quando a língua estiver muito escura na região do baço, eu posso ter um processo de estagnação de sangue ali, e esse processo também me oferece a hipótese da diabetes. Por quê? Hoje nós sabemos, pesquisas mais recentes têm demonstrado que grande parte dos diabéticos acontece ou se dá por uma situação não de deficiência na fabricação da insulina, mas sim de um entupimento, de uma estagnação, de uma situação onde a alteração de forma do pâncreas, lá no colédoco, onde ele não consegue inserir a insulina na corrente sanguínea, a insulina nos vasos para que possa fazer o seu trabalho. Desta maneira, quando há essa estagnação, a língua pode estar demonstrando os sinais de diabetes no momento que ela estiver com sinais de estagnação. Então ela vai estar vermelho escuro e também com a saburra bem oleosa. Então, saburra oleosa com a língua vermelho escuro, posso ter diabetes. A língua só pálida, eu tenho frio no baço pâncreas associado com a perda de apetite e emagrecimento, eu posso ter diabetes. Lembrando também que esse paciente sente muita sede, e você vê que não é normal, né? Um paciente com diabetes, ele tem frio. Se ele tem frio, por que ele está sentindo sede? É um desequilíbrio mais crônico, é um desequilíbrio metabólico bem crônico, tá bom? Então, seguindo a questão da cor da língua, normalmente, já falando pela terceira vez, quando a língua toda está vermelha, é calor. Quando a língua toda estiver vermelho escuro, nós vamos ter estagnação. Quando a língua toda estiver pálida, eu tenho frio. Tá? Esse é um padrão geral. Então você coloca lá, padrão geral do paciente, calor. Então, aí depois você joga essas ideias da cor para cada microsistema e assim observe. Eu lembro que os principais microsistemas onde eu vou observar a cor vão ser as laterais, fígado e vesícula, a ponta, coração e o centro, baço pâncreas e estômago. Okay? Então, seguindo na nossa observação, eu já observei a saburra, já observei a cor. Agora eu vou observar a umidade. Então, agora nós vamos diferenciar uma situação importante, que é o seguinte. Umidade, nesse quesito agora, que é o terceiro, não tem relação com a qualidade da saburra, com a espessura dessa saburra. A umidade tem relação com a hidratação, com a salivação, que quando você olha a língua, você vai ver a quantidade de saliva na superfície da língua. E ali, quando você observar, nós temos duas situações apenas. Quer dizer, uma primeira situação onde tem a presença de umidade, quer dizer, a língua está com muita saliva, e eu tenho uma segunda situação onde eu tenho ausência de saliva. Na primeira situação, onde eu tenho excesso de saliva, quer dizer, eu tenho excesso de umidade, eu tenho uma condição chamada deficiência de iana. Já no momento em que eu tenho pouca saliva, a língua está seca, eu tenho uma situação onde nós temos como representante de síndrome ou síndrome, o padrão vai ser de calor interno. Por quê? Quando o calor está demasiadamente,
quando o calor está em excesso internamente, ele consome a energia yang para se sustentar, ele consome os líquidos orgânicos. Por isso que quando eu tenho a língua seca, eu posso ter também uma deficiência de yang, porém, essa deficiência de yang não é um padrão primário, ela é secundária ao calor que consumiu seus líquidos. Vou dar um exemplo. Quando você tem muito medo, adrenalina liberada, você corre uma maratona, você corre de um ladrão ou de um leão, por exemplo, a língua vai ficar seca, ou pode ficar seca por uma ação simpática vinda da adrenalina, ok? Mas essa situação, mesmo sendo a adrenalina o hormônio principal, não se refere, não tem referência com frio, pois eu estou com a língua seca por uma atividade simpática maior, por quê? Porque eu consumi muita energia e agora eu tenho pouco. Então, assim, o sinal claro onde eu tenho uma língua seca é que eu tenho um consumo excessivo de energia por excesso de atividade, que é o calor. Esse calor consome os líquidos orgânicos e logo, então, eu estou desgastando a minha energia. Então, entenda bem, língua seca, eu tenho uma deficiência de yang também, porém é secundária, é mais grave, pois o calor está consumindo essa energia yang através dos líquidos orgânicos, que é um representante da nossa energia yang, tá certo? Então a língua úmida, deficiência de yang também, mas é primário, pois a energia yang, como a gente falou na primeira aula, tem a função de movimentar os líquidos. No momento que eu não tenho, ou tenho uma deficiência dessa energia, os líquidos param, eles vão parar e vão se mostrar na superfície da língua. A partir disso, eu tenho uma deficiência de yang lá do elemento metal, que tem ou pode ter relação com a insatisfação. Então, a insatisfação promove essa deficiência de yang e a ansiedade promove uma deficiência de yang também, mas só que é mais grave, porém, porque essa deficiência de yang ela é secundária ao excesso de calor. A pessoa pensa demais, a pessoa anda para lá e para cá, a pessoa fala demais, a pessoa utiliza muito a energia Shen, a essência Shen, utiliza muito o contexto energético. Então, a partir dessa utilização em excesso, ela vai consumir essa energia yang, que é representada pelos líquidos orgânicos, então eu vou ter calor consumindo yang, demonstrando uma cronicidade na patologia. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, esse paciente ansioso em excesso, ansioso demais, libera muita adrenalina, vai ter esse calor em excesso consumindo a energia yang. Então, eu tenho duas síndromes associadas a um só achado, que é calor que consome energia yang. Então, o seu trabalho terá que ser realizado de uma maneira a que você pegue ou utilize um protocolo que elimine as duas situações. Mas lembrando, o padrão principal desse processo de calor consumindo yang é a ansiedade, naturalmente, tá certo? E agora, por último, que são os 4 achados principais, né, que a gente chama de 4 tesouros durante a avaliação, que é a forma da língua. Então, a forma da língua envolve o seguinte: o padrão normal da forma da língua é uma língua que tem uma estrutura oval e que quando o paciente coloca a língua para fora da boca, a língua não ultrapassa os limites da boca e tem uma estrutura de tamanho natural, normal, não chama atenção. Então não é uma língua fina, nem uma língua larga, é uma língua que está obedecendo os limites da boca, tá certo? Essa é a forma original. E quando você olhar a estrutura da língua em si, já olhei a cor, já olhei a sabor, eu estou olhando agora a estrutura, não há nenhuma denteação e não há nenhuma fissura, nenhum corte transversal. Quer dizer, a estrutura da língua ela é preservada. E eu lembro que, anatomicamente, existe um sulco medial na língua, que é um sulco. E sulco ele não demonstra profundidade, quer dizer, não é uma fissura, tá? Então esse sulco ele é natural, porém ele percorre quase que toda a extensão da língua, sendo mais demonstrado, ou melhor demonstrado, no centro, tá ok? Então a língua normal é uma língua pequena, que consegue sair da boca, não ultrapassa os limites da própria boca, tá certo? E tem a estrutura oval e apresenta um sulco no centro. Claro que também tem essa ruga branca, fina, e também uma cor vermelha com espírito. Esse é o padrão normal da língua. E a umidade também não te chama a atenção. É uma língua que não é seca e nem úmida em excesso. Tá? Aí, então, finalizando esses padrões normais, vamos entrar na estrutura para falar do padrão patológico desequilibrado. Então, vamos aqui. Primeiro padrão.
Quando a língua apresentar fissura, eu tenho uma alteração de forma. Essa fissura normalmente vai estar no centro, então eu tenho alteração de forma. Forma física, estrutura, eu falo de yin, eu falo de estrutura yin. Então eu tenho uma deficiência de yin qi do baço pâncreas porque está no centro. Quando essa fissura for no fundo, eu tenho uma deficiência de yin qi no rim. Quando a deficiência de yin qi estiver associada a uma deficiência de yang, quer dizer, a língua lá no fundo estiver úmida e a saburra branca, eu tenho 3 sinais, então já estou dando a dica. Fissura no fundo da língua, saburra branca e umidade, eu tenho uma deficiência de energia ancestral. Ok? Então, é um padrão. Já estamos conseguindo nesse exato momento fechar um padrão comum de insuficiência de energia ancestral. Então, ó, fissura no fundo da língua, saburra branca e umidade, eu tenho insuficiência de yin qi. Se ele não apresenta nenhum sinal, irá apresentar. Tá? Fissura no centro da língua, eu tenho deficiência de yin qi do baço pâncreas. Fissura na ponta da língua, eu tenho uma deficiência de yin do coração. Existe problema físico, existe problema valvular, ou problema coronariano, ou problema cardíaco, ou problema no ventrículo esquerdo. Vamos exemplificar. Quando a fissura estiver na ponta da língua, eu tenho uma deficiência de yin do coração, então eu tenho uma deficiência da estrutura. E essa deficiência da estrutura me mostra um problema ou válvula, ou coronária, ou do próprio miocárdio. Tá ok? Então vamos lá. Se eu tenho uma fissura no centro da língua, na ponta, e essa cor da língua está roxa, azul escura, eu tenho um problema na artéria. Por quê? Porque quando o coração está com estagnação, quem fornece sangue a ele está obstruído, que é a coronária. Então associa a ideia. Ponta da língua vermelho escuro com fissura, o problema pode estar na coronária. Ponta da língua pálida e com fissura, o problema pode estar no miocárdio, principalmente ventrículo esquerdo, que tem que bombear o sangue e está fraco, alteração de forma, e há uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Por ser coração, a hipertrofia não significa que há mais força, é o contrário, tem pouca força. E quando eu tenho uma língua vermelha, calor no coração, com a ponta da língua em fissura, eu tenho uma hipertensão aparecendo. Entenderam? Tudo isso causado com matriz da ansiedade. Eu falo sempre isso. Não adianta tratar nada que envolva o coração, questão física, se você não trata a matriz. Tá ok? Então vamos lá. Fissura, deficiência de yin, daquele elemento que onde apresenta fissura. E por último eu tenho uma fissura próximo à ponta, mas não é na ponta, quer dizer, no pulmão. Essa fissura no pulmão demonstra deficiência de yin no pulmão. Então é deficiência na estrutura. Esse paciente pode estar tendo um problema físico, no brônquio, pode ter tido bronquite, pneumonia, ok? Pode estar tendo um DPOC, pode ser um tabagista. Então vamos associar os achados. Quando eu tenho fissura no centro da... Perdão. Quando eu tenho fissura no aquecedor superior, que não seja a ponta, como você está vendo aí no slide, eu tenho deficiência de yin do pulmão. Agora pense que a língua desse paciente está úmida. Eu tenho deficiência de yin e de yang. Então logo o pulmão me apresenta deficiência de quê? Deficiência de qi. Então agora é um outro conceito que a gente chega aqui. A deficiência de yang é demonstrada na quantidade de líquidos orgânicos que tem na língua. Excesso de líquido orgânico na língua é claro sinal de deficiência de yang. No momento em que há na língua, naquele microsistema, no caso o exemplo é o pulmão, excesso de líquido, eu tenho deficiência de yang do pulmão. Associado a uma fissura, eu tenho também deficiência de yin. Se eu tenho deficiência de yang mais deficiência de yin, eu tenho deficiência de qi. Então eu tenho um paciente com problema na fisiologia energética e na fisiologia somática. Okay? A deficiência de qi ela é mais grave do que a deficiência de yin sozinho ou a deficiência de yang sozinho. Isso acontece muito em paciente com pneumonia, em paciente com asma, em paciente com obstrução crônica do pulmão. Tá?
Normalmente, todo esse processo, se ele começou no pulmão, esse paciente caminha para a tristeza. Observa a natureza da pele, a qualidade da pele dele e a qualidade também da função intestinal, para você ter a certeza de que o problema vem ali do pulmão e que vai se transformar mais cedo ou mais tarde numa depressão, tá bom? E seguindo, eu vou ter a língua denteada nas laterais. A língua denteada, a gente sempre fala para os alunos, eles falam assim, mas a minha língua não está denteada, a língua do paciente está denteada, porque ele morde na língua. Perfeito, é por isso mesmo. Então a denteação é uma alteração de forma, porque o paciente realmente morde na língua, mas agora pense, morde na sua língua para ver por que ela fica denteada. Por que a pessoa morde na língua, principalmente trava aqui a dengue? Eu falei isso anteriormente, que é um excesso de tensão nessa musculatura. E essa musculatura fica tensa porque a pessoa tem muita raiva, muito irritada. Então a irritação vai provocar uma alteração de forma na estrutura do fígado, tornando a língua denteada. A denteação é relacionada à alteração de forma. Então agora você vai pegar um paciente que faz massagem, que é acupunturista ou que trabalha com as mãos, serviço repetitivo. Aí ele apresenta a tal da LER. E quando você abre a boca dele, quando você observa a língua dele, esse paciente apresenta a língua denteada. Normalmente, a pessoa que trabalha com serviço repetitivo e apresenta uma tendinite naquela região que ele mais utiliza do corpo, aquela região do corpo que ele mais utiliza, normalmente este paciente apresenta frustração com o trabalho. Eu utilizo muito conceitos de sinais e sintomas para poder fazer diagnóstico emocional. Não tem nada a ver esse tipo de diagnóstico com misticismo, empirismo ou coisa de adivinhação. Ao contrário, tem consistência. É uma situação que a gente já trabalhou mais de 20 mil pacientes ao longo dessa jornada de acupunturista. Nesse momento, você utiliza os conceitos que os livros te deram, você utiliza os conceitos que a prática te deu e você tira a partir disso uma conclusão. Então, repetindo, língua denteada, alteração de forma. Essa alteração de forma atinge o fígado. E atingindo o fígado, eu penso sempre na irritação. E a irritação sempre será causada por uma frustração. Então, aquele paciente com LER e DORT, que chega ao seu consultório com esse diagnóstico, você olha a língua está denteada, normalmente ele é frustrado com o trabalho dele. Tenho certeza disso. Pontos para tratamento dessa condição sempre é a utilização de pontos Beichu e pontos Shinshu. Sempre. Por quê? Porque são pontos que vão conseguir equilibrar a natureza emocional do paciente. Tá certo? Então é um paciente mais grave e pronto. Então vamos lá. Alteração de forma. Quando temos fissura, deficiência de Yin. A fissura no centro, deficiência de Yin do vaso pâncreas. Fissura no fundo, deficiência de Yin do rim. Fissura na ponta, deficiência de Yin do coração. Fissura no aquecedor superior, na região de pulmão, deficiência de Yin do pulmão. E nas laterais não há presença de fissura, há presença de denteamento, deficiência de Yin do fígado. Tá certo? E agora, por último, em relação à fissura, eu vou ter fissuras transversais, que normalmente está relacionado à condição de parasita, à condição de qualquer situação que envolva o parasitismo que o paciente possa vir a ter, tá certo? Então, excesso de fissuras transversais, fissurinhas pequenas, como vocês estão vendo aí na foto, tem relação com, ou pode ter relação com parasita, tá bom? E agora, na forma, nós vamos falar sobre o edema. A língua edemaciada é aquela língua que o paciente põe para fora e você percebe que há uma alteração do seu volume. Esse edema, tá, ele tem uma relação direta com estagnação. Aí eu pergunto agora, estagnação de quê? Sempre faço essa pergunta quando estiverem ofertando o seu raciocínio, o seu diagnóstico, a sua avaliação à língua. Então pode ser estagnação da energia Yin ou de sangue, por mais que sangue seja energia Yin. Se a língua estiver, presta atenção, edemaciada mais vermelho escuro, estagnação de sangue. Se a língua estiver edemaciada mais com muita saburra, com a saburra espessa e oleosa, estagnação de Yin-Ti. Então entenda bem, língua edemaciada, estagnação.
estagnação de sangue, língua edemaciada mais língua roxa. Estagnação de inti, língua edemaciada mais sabor espessa. Tá certo? Essa situação, agora, é bom pensar e observar que ela difere no momento em que a língua está só roxa. Porque ali tem uma estagnação de sangue simples que ainda não levou a uma alteração de forma tão complicada que é o edema. Ou um excesso de sabor, uma sabor mais espessa, que mostra a estagnação de inti, mas a língua ainda não está edemaciada. Dessa forma, essa ausência de edema na língua demonstra a situação, demonstra a condição onde ainda não temos um edema tão generalizado. Então, a alteração de forma provocada pela estagnação vem lá da energia yin, vem lá do baço pâncreas, seja só pelo contexto energético ou seja pelo contexto de sangue, tá certo? Então, a estagnação nós temos que preservar o organismo sem estagnação, pois a estagnação bloqueia o suprimento energético. E esse bloqueio do suprimento energético poderá estar presente em relação ao tecido adiposo, ou ser representado por excesso de tecido adiposo, ou ser representado depois pelo tecido muscular. A partir disso, eu tenho as funções sendo debilitadas, quer dizer, a energia e o sangue, ou o sangue não chega. A partir disso, eu vou ter problemas. Vou dar um exemplo. A esclerose múltipla é um processo de estagnação. O Alzheimer é um processo de estagnação. O Parkinson é um processo de estagnação. É claro que existem os desdobramentos anteriores e posteriores à estagnação, mas tudo, a partir dessas patologias que eu falei, tudo começa ou termina na estagnação. Então, é um processo onde eu tenho que tratar. A estagnação será representada, então, pela língua edemaciada, certo? Estagnação. Se estiver edemaciada com muita saburra, estagnação de yin. Se estiver edemaciada com vermelho escuro, estagnação de sangue. E se estiver apenas edemaciada, uma estagnação, tá? Que eu ainda não posso ofertar se é de sangue ou se é de inti, mas há uma estagnação vinda de algum lugar que mais cedo ou mais tarde irá se apresentar se não for tratado. Tá, ok? Esse é o segundo padrão da alteração de forma, primeiro demonstrado pelas fissuras e agora pela estagnação demonstrada pelo edema, tá certo? Nós temos agora também a condição do paciente colocar a língua para fora e a língua ser curta ou estar retraída. Novamente, alteração de forma, novamente deficiência de yin. Então, língua curta ou a língua retraída, a língua tensa, quer dizer, essa língua não é totalmente colocada para fora, é como se fosse um músculo tenso, retraído, né? Nós temos deficiência de yin, tá? Das estruturas físicas do corpo. Não vi isso ainda em livro, então isso é um achado clínico, então pode ser ou não, a gente não pode dar certeza, mas quando a língua está retraída, eu tenho a deficiência de yin, pode estar associada à retração da cadeia muscular posterior. Esse paciente pode ter muita tensão na musculatura paravertebral e musculatura de perna e coxa, e ele não consegue, por exemplo, encostar o dedo no chão na flexão de tronco. Pode estar associado. Tá? Essa situação me traz um paciente muito reprimido, muito retraído. Então, se você associar a seguinte situação, língua retraída, deficiência de yin. Se essa língua retraída, tensa, ele não consegue colocar ele totalmente para fora, porque a língua é tensa, nós temos uma deficiência de yin associado, se a língua estiver úmida, associada a uma deficiência de yang. Então, esse paciente tem deficiência de ti e ele é muito introspectivo. Normalmente pode acontecer isso. Então, vamos lá, associando as ideias. Língua retraída, mais tensão muscular de cadeia posterior, mais deficiência de yang representada por uma língua úmida, é um paciente introspectivo. E ainda, se eu quiser associar mais uma ideia e ver que ele não sua, ele não produz suor com facilidade, é um paciente introspectivo, é um paciente fechado, é uma pessoa que não tem uma tendência a externar o que pensa e o que sente, ok? Seguindo, nós vamos ter agora a língua fina e longa. Língua fina e longa, eu tenho uma deficiência da energia yang na estrutura física. Então, a língua fina e longa é sinal que esse paciente tem deficiência de yang, mas não no contexto energético, lá relacionado aos líquidos orgânicos. Normalmente, esse paciente tem essa deficiência de yang na estrutura física, tá certo?
Então a gente finaliza aqui essa primeira aula do módulo 4, que teve como objetivo demonstrar os principais achados em relação à saburra, a cor, a forma e a umidade. Ok? Passaremos então para a próxima aula, onde estaremos fazendo a aula prática e trabalhando a condição da avaliação em relação a tudo que nós vimos até agora. Tá ok? Então, até a próxima aula.